E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o diagnóstico da doença de Alzheimer, né? Eu já falei para vocês, a doença de Alzheimer é a forma mais frequente de doença neurodegenerativa na população acima de 65 anos de idade. Acima de 65 anos, 10% dos idosos são acometidos e acima de 80, 40%. Isso se deve a uma série de fatores e não simplesmente à genética. A gente abordou isso aqui em vídeos anteriores. Se deve também a questões inflamatórias e questões de exposição ambiental, né? Então, e metabólica. Então, cuidando disso tudo, a gente consegue diminuir o risco de desenvolver doença de Alzheimer. Se você não viu, veja os outros vídeos aí sobre essa série de Alzheimer, que vai ajudar bastante você a fazer o que você pode fazer para a prevenção. E lembrando também, do outro vídeo anterior, apenas 1/3 dos casos de doença de Alzheimer são genéticos, ou seja, a pessoa tem herança familiar, como a gente chama, né? Muito bem. Como é que é o diagnóstico da doença de Alzheimer? O diagnóstico da doença de Alzheimer, apesar dos avanços dos últimos anos, ele é um diagnóstico baseado nos sintomas e no quadro clínico. Então, a gente conversa com o paciente, com familiares, e fica muito claro, pelo menos numa etapa inicial, que o prejuízo principal é para a memória recente, de fatos recentes. Memória de fatos antigos, no início ela está preservada. Isso pode progredir para alterações da esfera visoespacial, então o paciente ele pode ter problemas de orientação espacial e etc. Pode, né, geralmente acaba apresentando problemas de atenção, de fluência verbal, e numa fase extremamente avançada, você pode até ter capacidade para usar ferramentas simples para fazer cálculos, então aí ficaria caracterizado esse quadro demencial. Agora veja, o quadro demencial por si, ele pode ter origem devido a várias coisas. Podem ser outras formas de demência. Pode ser uma hidrocefalia de pressão normal, pode ser uma demência secundária à exposição a metais pesados, enfim. Aí, depois dessa consulta, dessa anamnese, desse exame clínico, aí se faz necessária a investigação complementar. E como é que a gente faz isso? Primeiro exame, ressonância magnética. Ressonância magnética, a gente vai ver a estrutura do cérebro, que partes do cérebro sofreram redução do volume. No Alzheimer é muito frequente a gente ter redução volumétrica na região do hipocampo, do córtex entorrinal, então são estruturas muito específicas que a gente vê na ressonância. Além disso, a gente pode fazer uma cintilografia cerebral, que ela não vê estrutura, mas ela vê a irrigação, o metabolismo cerebral, digamos assim. Isso também pode nos fornecer mais um tijolinho que a gente coloca aí para construir o diagnóstico. Fundamental excluir fatores reversíveis de demência, né? Então, ver se não tem alguma intoxicação, se a parte hormonal não está alterada. Então, exames de sangue são necessários. E uma das ferramentas que eu particularmente considero das mais úteis para o adequado diagnóstico do tipo de declínio cognitivo que está acontecendo é a avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, ela vai esmiuçar qual faceta daquela pessoa está comprometida em termos cognitivos. Então, é memória recente, é a memória tardia, é a memória operativa, é um problema com foco, com atenção, é um problema com atividades operacionais, é um problema de cálculo, é um problema de localização, é um problema semântico. Então, a neuropsicóloga, que é a profissional que faz esse tipo de avaliação, ela vai aplicar uma bateria de testes. Esses testes são adequados à idade, adequados ao nível de escolaridade, etc. E ao final vem um resultado objetivo, porque esses testes são validados internacionalmente pela comunidade científica e mostram de forma científica qual parte da memória está afetada. Mas o mais legal é que, com base nesse diagnóstico neuropsicológico, a gente também ganha uma ferramenta importante no tratamento do paciente, que é desenhar um programa de reabilitação psicológica e cognitiva, então neuropsicológica. Essa ferramenta, aliás, a gente não usa apenas para Alzheimer, muito pelo contrário. A gente usa para qualquer forma de transtorno, de doença cognitiva, tá? E isso é um dos pilares fundamentais para o tratamento de qualquer
paciente com transtorno cognitivo, não apenas dos que têm Alzheimer, tá bom? Mas aí sobre tratamento, num próximo vídeo aí, num próximo dia, a gente vai falar aí sobre tratamento farmacológico, como os inibidores de acetilcolinesterase, a gente vai falar sobre novas perspectivas, novas promessas, sobre o tratamento adjuvante com suplementos e também um pouco mais sobre o tratamento neuropsicológico. Se você está vendo isso aqui pelo YouTube, por favor, assine aí o canal, ative as notificações, deixe o seu joinha, porque isso ajuda a publicação a ter mais alcance. Se você está vendo pelo Insta, puxa, começa a me seguir, caso ainda não segue, e compartilhe. Esse conteúdo pode ajudar muita gente, ok? Fica ligado que logo, logo tem mais vídeos como esse. Um abraço.